A paz do Senhor, querida juventude. Mais uma vez nós estamos aqui, mais um domingo, para nós iniciarmos mais uma lição. A nossa lição hoje é a lição de número 5. Hoje, dia 31 de outubro de 2021, nosso último domingo do mês. Eu gostaria desde já de dar as boas-vindas para você, amigo visitante, que está acompanhando conosco esta aula. O tema da nossa lição hoje, iremos falar sobre as bodas do Cordeiro. Mas antes de eu começar a lição, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Hoje, dia 31 de outubro, te lembra alguma coisa? Pois bem, o dia 31 de outubro é comemorado o Dia da Reforma Protestante. Isso mesmo. Nesse domingo, é motivo de nós adorarmos a Deus, louvarmos a Deus, por ele ter usado um monge alemão chamado de Martim Lutero. Esse homem que enfrentou aos ensinos da Igreja Católica na época, no ano de 1517. Já se passaram 504 anos hoje completados. Este marco na história da Igreja, a reforma protestante começada por este monge, ele afixou na Catedral de Wittenberg, ali nas suas portas, 95 teses, refutando ali os erros doutrinários e também o abuso da autoridade papal naquela época, que era aceito pela Igreja Católica, muitos erros, principalmente o das indulgências. Então, meus amados, é motivo de nós adorarmos a Deus, louvarmos a Deus, por Ele ter sempre usado os seus servos. Em toda a época, Deus sempre está usando os defensores da fé. Deus sempre está usando os teus servos. Então, no dia 31 de outubro de 1517, este jovem, ele foi lá e encarou o ensino da época, que era errôneo, principalmente da Igreja Católica. E houve perseguição, enfim, o movimento ele se ampliou e o século XVI ficou marcado por muitas reformas, não somente na Alemanha, mas também na França, com João Calvino, na Suíça, na Holanda e em muitos outros lugares do continente europeu. E graças a Deus que a palavra chegou até nós. E hoje nós iremos estudar a palavra, esse tema pertinente para os nossos dias, chamado de As Bodas do Cordeiro. Glória a Deus. O texto do dia fala sobre um regozijo, uma alegria que nós iremos ter nesse dia. Porque vai ser vinda este dia, essas bodas, ou seja, esta festa, a festa do Cordeiro de Deus. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, fala que nós devemos regozijar-nos e alegrar-nos e dar-lhe glória, porque é vinda as bodas do Cordeiro e a sua esposa já aprontou-se. A síntese da nossa lição fala sobre somente os crentes fiéis ao Senhor participarão das bodas do Cordeiro. Olha que interessante. Então, antes de eu já adentrar no assunto da lição e ler a leitura bíblica em classe, eu acredito que você já pegou a sua Bíblia, já separou aí também a sua revista. Eu creio que você estudou, leu os textos da agenda da leitura. Eu creio que você está afiado para as perguntas que eu vou lhe fazer esta manhã, querido jovem. Então vamos lá, vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por este momento? Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos por mais uma EBD. Te louvamos por este dia. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos preparou este momento. Deus, abre o entendimento de cada um, Senhor. Dê-nos a graça do Teu Santo Espírito para podermos falar da Tua palavra
para cada um dos nossos irmãos. Ajude-nos, dê-nos entendimento, dê-nos graça, para a glória do Senhor. Amém. A nossa leitura do texto bíblico está em Mateus capítulo 25. No nosso devocional da Bíblia Robert McCheyne está nas páginas 117, ou se você preferir, na página 747. Vamos ler aqui o nosso texto bíblico, Mateus 25, versículo 1 ao 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram todas as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus, meus irmãos. Que palavra, né? Jesus Cristo voltará à nossa lição. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da igreja. E não vai ser diferente estudarmos esta lição de hoje. Nós já passamos por 4 lições. Dentre elas, nós falamos já sobre o arrebatamento, falamos sobre os sinais da vinda de Jesus Cristo, falamos sobre o tribunal de Cristo, e hoje nós iremos falar sobre as bodas do Cordeiro. É importante eu frisar para vocês aqui que nós iremos aprender ao longo desta lição, apresentando para vocês as bodas do Cordeiro. Esta parábola que nós lemos aqui de Mateus 25 nos dá um relato de podermos compreender mais ou menos o que será as bodas do Cordeiro. O texto que nós lemos, o texto de Apocalipse, fala sobre bodas do Cordeiro, está na palavra do Senhor, está na Bíblia. Então nós iremos também, ao longo desta lição, evidenciar as características desta boda, desta festa. E iremos também mostrar que as bodas do Cordeiro será um tempo de festa e de alegria para os servos de Deus. Então eu gostaria de introduzir esta lição, já falando um pouco já das lições que eu falei anteriores, dizendo que no Antigo Testamento há um simbolismo muito grande com o casamento. E faz-nos jus a palavra em Isaías capítulo 54, versículo 5, falando que Deus era o marido da nação de Israel. No Novo Testamento, Jesus também é nos apresentado como um noivo, na palavra grega nunfios. Está lá em João capítulo 3, versículo 29. E também em Marcos 2, 19, verso 20. A igreja, meus irmãos, é apresentada a Jesus como a noiva. Entenderam? Deus era marido da nação de Israel no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus, ele é o noivo da igreja que é a noiva. Então nós iremos tratar desta lição hoje,
falando desta importância que tem o matrimônio. É muito importante, eu li uma coisa muito interessante para acrescentar aqui o nosso entendimento. Olha só, no livro de apoio da nossa lição, a nossa mente, ela é finita. Ela não possui capacidade de aquilatar o êxtase emocional e espiritual desta bem-aventurança falada em Apocalipse, que é a bodas do Cordeiro. Então, para que nós possamos compreender, mesmo tendo uma mente finita, é usado o símbolo humano do casamento, a festa do casamento, para compreendermos o que se traz a simbologia, as características e as evidências bíblicas desta festa, bodas do Cordeiro. Por isso que eu disse que Jesus, ele é o noivo, o núnfios da igreja, e a igreja é a núnfe do noivo. Amém? Compreendido aqui? Então, para que nós possamos compreender tão esplêndido acontecimento, iremos tratar deste texto de Mateus 25, no primeiro ponto. No segundo e no terceiro ponto, iremos tratar do texto de Apocalipse, que é o nosso texto áureo. Amém? O nosso texto áureo, para que nós possamos compreender melhor. Então, atentemos para o primeiro ponto, falando sobre o texto bíblico de Mateus 25, que lemos do versículo 1 ao versículo 13. E o ponto 2 e o ponto 3 iremos tratar sobre as bodas do Cordeiro, as suas evidências, as suas características. O nosso primeiro ponto aqui vai falar sobre a parábola das bodas. Cite aí no chat alguns casamentos que existem na Bíblia. Escreva aí alguns casamentos. Que vier à sua cabeça e pode se escrever. Ao longo deste ponto, eu irei falar sobre 6 casamentos que tiveram na Bíblia. Hoje, nós somos motivo de zombaria, nós somos motivo de chacota, por causa da nossa fé, tanto na faculdade, tanto no meio secular em que vivemos. Mas, querido jovem, eu gostaria que você não se entristecesse, porque você é a noiva do Cordeiro. Existe uma festa que nos aguarda lá no céu. Havia uma simbologia muito grande no casamento judaico. Eles duravam em torno de 7 dias. Então, no Ocidente, os casamentos eles demoravam até 7 dias. A aliança e o simbolismo que tinha no casamento era muito grande. A noiva ela tinha que se conservar pura para o noivo. E o noivo pagava um dote que era enviado à família, ou ao pai, direto ao pai, ou pelo um amigo que levava para a noiva, para a família, na garantia daquele dote. Então, quando Jesus fala sobre a parábola das 10 virgens, nós podemos prestar atenção que essas damas de honras estavam vestidas a caráter. E só que haviam 5 delas que eram loucas. Por que elas eram consideradas loucas? Porque, embora elas estavam vestidas a caráter para o cortejo do matrimônio, elas não tinham azeite de reserva nas suas botijas. Embora as lamparinas estavam acesas, mas estavam quase acabando. E essas lamparinas tinham que permanecer acesas, porque o noivo chegaria a qualquer momento. Então, quando o noivo vinha com o seu amigo que pagou o dote ao pai, olha que legal isso. O noivo vinha ao encontro da noiva. E ele vinha ao encontro, quando ele encontrava com essas damas, as damas tinham que estar ali
com as lamparinas acesas, vestidas a caráter e com reserva na botija por causa do caminho longo e escuro para a chegada do cortejo nupcial na festa. Que tremendo isso aqui, meus amados. Uma dívida foi paga muito cara lá no madeiro, quando o próprio noivo se entregou pela noiva. Quando Jesus se entregou pela noiva, ele pagou uma dívida que nenhum de nós conseguiríamos pagar. O cordeiro e todos os demais cordeiros que foram imolados como simbolismo, tanto na tampa do propiciatório para propiciar os pecados, não foram suficientes para purificar os pecados. Aquilo era apenas um simbolismo e a conta ia aumentando. A conta, o pecado estava lá, só havia sido transferido para um pequeno cordeiro, mas a conta cada vez aumentava. Então chegou um momento que Deus disse, basta, e Jesus Cristo veio, pagou este dote, nos comprou, nos remiu pelo seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. O seu amigo, nosso amigo, o Espírito Consolador, ele levou-nos a um encontro com Jesus, a conhecermos a palavra e as Escrituras, e nos vestiu de vestes novas. E esse azeite, que é o símbolo da unção do Espírito, não pode faltar na nossa vida. Ele irá nos levar ao encontro do noivo nas nuvens. O noivo está vindo ao nosso encontro, mas a noiva também está se preparando, está se adornando. A noiva, ela está vestida a caráter, com vestes reais, santas, com vestes limpas, e ela está com a luz acesa, brilhando nas trevas em meio a este mundo, e tem azeite nas suas botijas, a unção do Espírito que está sobre a sua vida. Enquanto Jesus está vindo, nós também estamos aqui, fazendo aquilo que Ele mandou nós fazermos. Pregar a palavra, ir por todos, porque o fim está próximo. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, como foi falado na lição anterior, pela nossa professora Cristina. Meus amados, esta simbologia deste casamento é muito interessante, é muito lindo isso aqui. Você começa a estudar e começa a ler. Eu não sei se você estudou e leu de fato esta lição, mas o Espírito Santo começa a ministrar no seu coração de uma forma tremenda. Você citou quantos casamentos aconteceu aí no nosso chat? É interessante, vale lembrar, e eu vou falar para vocês aqui 6 histórias de casamentos que na palavra de Deus tem-nos um condão de nos conectar aos pontos desta lição aqui. Primeiro casamento que eu posso citar aqui é o casamento de Adão e Eva. Nesse casamento aqui, foi iniciado ali uma união indissolúvel, que não se pode se dissolver, porque foi uma união que Deus uniu. E aquilo que Deus uniu não separa o homem. Por isso, Deus fala na sua palavra que o casamento, ele é monogâmico entre um homem e uma mulher, heterossexual, ele é apenas uma pessoa de ambos os sexos, cada sexo é heterossexual. E ele também é indissolúvel, ele não pode se separar. Então faz-nos uma lição muito preciosa quando a gente aceita Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando o Espírito Santo nos cela e vem morar dentro de nós. Isto fala da nossa eterna salvação. Jesus, ele é o último Adão, de 1 Coríntios 15, 45. Embora o primeiro Adão pecou, o último Adão, ele não pecou, ele se entregou e está adornando esta igreja. Interessante, né? É o próprio noivo que adorna a igreja, dá o seu espírito, o seu penhor, é o próprio noivo que faz tudo. Nós só temos que agradecer a Deus por tamanha graça, por tamanha salvação. Paulo, ele nos fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Então, quando Deus criou Adão e Eva, criou para viver em perfeita harmonia, em perfeita união. Nada poderia lhes separar. Mas, embora eles ouviram a voz do diabo e pecaram, Deus preparou para si o cordeiro, cobrindo-lhes a nudez, porque eles se esconderam quando eles pecaram. E quando Deus procurou no virar do dia, Adão, onde tu estás? Por que escondestes? Eu escondi porque eu estava nu. Deus proveu desde o início o cordeiro. Olha que interessante, vamos falar na lição, ao longo dela, sobre as bodas do cordeiro, ou seja, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é ele? João Batista disse: Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O noivo que purificou a noiva, o noivo que adorna a noiva, o noivo que ama sem reserva a noiva. Que interessante. O outro casamento na palavra de Deus é de Isaac e Rebeca. Extrai-se ali de Isaac e Rebeca uma jubilosa expectativa, na expectativa de Isaac receber a noiva, consumando-se ali uma celebração de grande alegria, como também acontecerá nas bodas do Cordeiro. Nós estamos numa expectativa jubilosa, e essa jubilosa expectativa é de que Jesus Cristo volta. E estamos, como Jesus Cristo disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, porque vos digo que não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Lucas 22, verso 15 e 16. Então, aquele anelo que Jesus tem em participar desta festa é o mesmo que nós também devemos ter. O nosso coração deve se encher de alegria, porque o Senhor irá nos servir. Olha só, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, nos dando um exemplo de humildade. Ele fez isto quando ele lavou os pés dos seus discípulos. E Pedro disse: Senhor, tu não pode fazer isto. Se eu não lavar os vossos pés, tu não tem parte comigo. Olha, o Senhor nos lava pela palavra. O Espírito Santo, ele veio com a revelação da palavra, ele nos lava, ele nos purifica de todo o pecado com o seu sangue e nos lava, deixando-nos limpo com a sua palavra. Então devemos ter esse anelo, assim como estava em Isaac e em Rebeca. Devemos entender que a nossa salvação ela é eterna e dissolúvel, assim como foi o casamento com Adão e Eva. Devemos também entender na figura do terceiro casamento, de Jacó e Raquel, que Cristo, ele desprende-se de si. Olha o esforço que Jacó teve para receber Raquel. Ele trabalhou 7 anos para receber, só que aí Labão foi lá e enganou ele e deu a Lia, a outra filha, e Jacó estava apaixonado por Raquel. Ele trabalhou mais 7 anos para conseguir aquela moça, para ter aquela moça aos seus braços, para ter as noites de núpcias com aquela moça, Raquel, que a meu ver era muito linda. A palavra de Deus, ela é preciosa, meus amados. Estudando a palavra, nós vemos que neste casamento de Jacó e Raquel, Cristo também se desprendeu do seu trono e veio e se entregou com um sacrifício, assim como Jacó se sacrificou para ter a Raquel. Jesus Cristo também, escrito em Isaías 53, verso 11, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Cristo amou a igreja, se entregou por ela, como está em Efésios 5 e 25. O interessante também do quarto casamento que eu vejo aqui na Bíblia, que me faz alusão às bodas também, e esse anelo que devemos ter por este grande dia, é de Boaz e Ruth. Vemos a figura do preço de redenção que foi pago ali, o preço que foi pago ali quando Ruth trabalhou, e Boaz amou aquela moça de tal forma. Assim também, Cristo pagou o preço de sangue.
O quinto casamento que eu vejo na Bíblia aqui, que faz-nos alusão a esta festa maravilhosa, esse simbolismo, é o casamento de Salomão com a sua amada Sulamita. Isso nos leva ao vislumbre amoroso, um amor de um coração apaixonado. Esse coração estava dilatando de amor de tal maneira, assim como lemos em João 3,16. E Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, meus amados irmãos, para sintetizar aqui o último, que esse aqui é um dos maiores, para mim, é o de Oséias com Gomer, a prostituta. Quando Oséias ouviu a palavra do Senhor e foi lá no prostíbulo pegar uma prostituta, e Deus usou ele numa mensagem poderosa para a nação judaica que estava em pecado, a nação que se prostituía com outros deuses, mas mesmo assim Deus amava-os e Deus sempre aguardava-os de braços abertos. Nós vemos nesta simbologia do casamento de Oséias com aquela mulher, aquela prostituta, Gomer, a misericórdia do Senhor, mesmo sendo infiéis, assim como diz 2 Timóteo 2,13. Deus, ele permanece fiel. As bodas do Cordeiro acontecerá, e acontecerá também a qualquer momento, assim como o arrebatamento da igreja. Jesus Cristo, que amou a sua igreja de forma indissolúvel, de forma jubilosa, de forma abnegada, de forma sacrificial, de forma intensa e de forma misericordiosa. No símbolo desses 6 casamentos na história da palavra de Deus. E aqui nesta parábola das bodas, nós vemos uma coisa interessantíssima, falando sobre as virgens. Jesus estava ensinando a respeito da necessidade de nós estarmos preparados para o encontro com Ele. Todos os dias da nossa vida devemos estar nos preparando. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, já diz a palavra. Porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Nós não sabemos a data, não sabemos o dia nem a hora. Se tem 2 coisas que nós devemos ter certeza da nossa vida, uma é da nossa salvação e outra é que todos irão morrer. Quando eu falo da salvação, é porque você crê que Jesus morreu por você na cruz do Calvário e que Ele vai voltar para nos salvar. Ele vai voltar para nos levar para que onde Ele estiver, nós também possamos estar. E sobre a morte, é que todos nós viemos para este mundo e o pecado trouxe isso, a morte, passou a todos os homens. E uma das maneiras que Jesus Cristo pode voltar é nesta simbologia da morte. Ele pode vir nas nuvens do céu com poder e grande glória, ao soar da trombeta, e nós podemos ir ao encontro dele nas nuvens do céu, ou também podemos encontrar-nos com ele quando nós morrermos. Então tenha certeza que você esteja preparado, que a sua vida esteja arraigada em Jesus Cristo. Nós vivemos em tempos difíceis, meus amados. Devemos perseverar na fé. Nós não sabemos o dia nem a hora. O noivo, ele voltará a qualquer momento. Nós carecemos do azeite. Nós precisamos que nossa lamparina esteja acesa e não se apague, mesmo que o noivo demore. Porque mesmo que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, viremos esperar. Se para Deus um ano é 1000 dias, volto a repetir. 1000 anos também é como um dia, assim como um dia 1000 anos. Nós iremos esperar. É esperança a palavra que nós devemos ter em nosso coração.
Esperança de Jesus Cristo, esperança da vida eterna, esperança de salvação, esperança de ressurreição se a morte nos alcançar, esperança das bodas, esperança de alegria, esperança. Tenha esperança, não perca a fé, persevere na fé. Tem um ditado popular que diz que a esperança é a última que não morre. Ou seja, a esperança, ela não pode acabar. E a nossa esperança é Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou, e ele breve vai voltar. Então que a nossa lamparina esteja abastecida de azeite, esteja cheia. Como que eu faço para abastecer a minha lamparina, a minha botija de azeite, que a minha lamparina permaneça acesa, irmão? Então, busque ao Senhor. Ore, viva uma vida de oração, esteja sempre pautado na palavra de Deus, leia e estude com coração alegre, peça auxílio ao Espírito Santo. Como eu disse, esse assunto aqui é um assunto muito polêmico, esse assunto é um assunto também muito profundo, devemos buscar em profundidade do conhecimento, pesquisar, é interessante, mas como eu falei na primeira lição sobre o ensino da doutrina das últimas coisas, se nós não tivermos a luz do Espírito, ou seja, a revelação do próprio Espírito Santo na palavra, nós não iremos conseguir entender e compreender. E é bem certo que é o Espírito Santo quem nos convence do erro, do pecado e da justiça. E é Ele que revela o profundo e o escondido. Então você quer ter intimidade com Deus? Você quer que a sua lamparina esteja acesa? Você quer que a sua botija não acabe o azeite, transborde, e você possa também doar e dar às outras pessoas? Ore, busque a Deus, tenha uma vida intensa, leia a palavra, coloque em prática a palavra, ame ao Senhor de todo o teu coração, ame ao seu próximo. Fale do amor do Senhor, é uma forma de você dizer que ama as pessoas. Fale com as suas palavras, fale com as suas obras, com as suas atitudes, com as suas ações. E eles verão essa luz que há em ti, que é a luz de Deus. Verão este poder que sobre ti está também, que é o poder do Espírito. Sentirão esta unção, porque a unção, meus amados, a unção é o perfume. Nós somos apenas um frasco do perfume. Quando as pessoas sentem o cheiro do perfume, eles não olham o frasco, eles sentem o cheiro. Nós somos o frasco. E a unção de Deus na nossa vida é aquele aroma, o perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo que atrai as pessoas a Cristo. E o Espírito Santo, ele veio com esta função, além de te dar dons, além de te dar, meu amado querido irmão, alegria bendita com o fruto do Espírito, ele faz você conhecer a Cristo ao ponto de você ser semelhante a Ele e viver como Ele viveu. E Ele vai dizer que conhece você, ama você, não como disse para aquelas virgens loucas que não tinham ali o azeite nas suas botijas, não tinham reserva. Por isso Jesus falou, eu não vos conheço. Irmãos, é tempo de nós buscarmos a Deus, deixar de lado aquilo que é passageiro nesta terra, aquilo que é eterno, vamos buscar a Deus. Aquilo que é passageiro, vamos ir colocando em segundo plano. Priorize o reino de Deus, priorize a obra do Senhor, priorize as coisas de Deus. Pensai nas coisas de cima, andai em temor e no Espírito, ame ao Senhor, queira ser aquele crente realmente que constrange os outros que estão à sua volta, cheio do Espírito, que tem azeite para também doar aos outros, que a luz do Senhor ilumine as trevas que está neste mundo, através das nossas vidas. Não basta ser religioso, não basta vir apenas da igreja, não basta apenas estar ouvindo agora esse estudo. Tem que ter dedicação, tem que ter vida de oração, tem que pedir ajuda ao Espírito Santo. Nós
iremos ter comunhão com Deus à medida que iremos fazer isto. Não basta ser apenas religioso. Para ter uma vida espiritual saudável, tem que buscar intimidade. Infelizmente, muitas igrejas estão vivendo como as virgens loucas, não têm uma experiência real de salvação, não creem na atualidade do Espírito Santo, não creem na unção do Espírito Santo, não experimentam este poder, esta graça, não experimentam este novo nascimento, não querem viver uma vida de santificação, querem viver as mesmas coisas que o mundo vive, querem fazer as mesmas coisas que o mundo faz, não querem ser luz, não querem ser sal, não querem ser diferentes. Infelizmente, muitos irão ouvir naquele grande dia a palavra que Jesus disse para aquelas virgens loucas: não vos conheço. Que a nossa fé esteja firmada em Jesus Cristo, que a nossa fé esteja firmada no Senhor. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4, loucos, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que se constitui amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Não queira ser inimigo da obra de Deus, não queira ser inimigo de Deus. Não queira ser joio no meio do trigo, meu amado, porque quando for colhido, o joio irá queimar, irá virar palha, pó, irá virar, na verdade, pó. Irá virar cinzas, a palha virará cinzas, a palha virará pó. Então sejamos prudentes, Jesus breve virá, não tardará. O nosso segundo ponto, e o terceiro, ele fala sobre os textos de Apocalipse. E agora eu gostaria de fazer aqui 4 perguntas para vocês. Nessas 4 perguntas iremos entender a profundidade desta lição. As bodas do Cordeiro é o tema que nós estamos estudando. Então vamos lá. Dentre as características das bodas do Cordeiro, deste tempo de festa e de alegria, eu pergunto para vocês: o que é as bodas do Cordeiro? Quando será as bodas do Cordeiro? Onde será as bodas do Cordeiro? Quem participará das bodas do Cordeiro? Isso aqui resume esta lição. O que é, quando será, onde será e quem participará. Pois bem, de acordo com a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, vamos entender o que é as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é um evento magnífico que acontecerá. Isso acontecerá após o tribunal de Cristo, antes da volta gloriosa de Jesus com a sua igreja. Então, antes da volta gloriosa de Jesus, acontecerá o tribunal de Cristo ali no céu. Perceba comigo, você estudou a primeira lição, estudou na segunda lição os sinais, estudou a terceira lição sobre o arrebatamento, a quarta lição estudou sobre o tribunal de Cristo, agora nesta quinta lição sobre as bodas do Cordeiro. Eu vou me expressar melhor para você entender. Porque Jesus virá numa forma triunfante e glorificadamente com a igreja, por isso que falou aqui, após o tribunal de Cristo e antes da volta gloriosa de Jesus com a sua igreja. Então, nós cremos na Assembleia de Deus que a segunda vinda de Cristo aqui na terra se dará em 2 fases. Se dará em 2 fases. Na primeira fase é aquilo que a irmã pregou aqui na lição 3, sobre o arrebatamento, o rapto que se dará aqui nesta terra. A segunda fase é a fase triunfante que Jesus virá. Nesta fase triunfante, a igreja virá com ele e instalará aqui o seu reino milenar, o reino milenar dele, 1000 anos que ele reinará aqui.
Então, antes do grande julgamento do trono branco, haverá um reino que Jesus Cristo viverá aqui e reinará conosco aqui. São muitos acontecimentos que são importantíssimos nós compreendermos sistematicamente como será. E nós compreendemos que as bodas do Cordeiro se dará quando o tribunal de Cristo acontecer e antes da volta gloriosa de Jesus. Eu inverti as perguntas, né? Porque eu perguntei o que é e fui responder onde será, quando será, né? Então, sobre o que é, no terceiro tópico, fala assim: durante toda a história da igreja, o desejo de Deus sempre foi conduzir às bodas do Cordeiro. Agora, diante da imortalidade e da incorruptibilidade dos corpos dos santos, a noiva de Cristo terá a imagem de Deus restaurada e a própria natureza intrínseca de Cristo. Então, as bodas do Cordeiro será o triunfo da igreja do Senhor. Esse triunfo da igreja do Senhor, nesta festa, acontecerá no período em que ocorrerá aqui a grande tribulação. O período da grande tribulação será um período de 7 anos, né? Um período de 7 anos. Nesse período da grande tribulação, a igreja não estará aqui. A igreja estará com o Senhor Jesus, nas bodas do Cordeiro. Então, por isto, esta festa é uma festa, é a festa de Jesus Cristo. Por isso a simbologia do matrimônio, a simbologia do casamento. O matrimônio, ele tem a festa e os convidados, eles vão para ali para se regozijarem na festa, se alegrarem. A comida, a bebida, ali a festa de crente é uma festa onde não tem briga, não tem contenda, não tem bebida alcoólica, né? A festa de crente não tem drogas. A festa de crente só tem o quê? Louvor, alegria, gratidão, né? Tem comunhão uns com os outros. Esta comunhão é o partir do pão, o alimento. Já percebeu que todo evento da nossa igreja ele acaba em festa, ele acaba em um banquete? É o que o crente sabe fazer, meu irmão. O crente sabe festejar a Deus. E é interessante que a nação judaica, ela já gostava de fazer festa. Por tudo eles faziam festa. Era o nascimento de uma criança, era festa, né? Era um casamento, era festa. Era a transição de uma fase para outra, havia festa. Então, a coroação dos reinos havia festa. Na dedicação do templo havia festa. Na consagração dos sacerdotes havia festa, os levitas havia festa. Então, os banquetes naquela época envolviam muita comida, muita bebida, havia festa. Então, isso traz o significado do amor e da comunhão que nós devemos ter. Na igreja não é diferente. Nós temos aqui as jornadas de 5 horas de oração, nós temos eventos, cultos infantis aqui, nesses cultos terminam em festa. Nós temos também encontro com as irmãs aqui, os cultos com as irmãs, e também tem festa, tem banquete. Sempre nós estamos fazendo festa, sempre nós estamos nos alegrando, nos alimentando uns com os outros, porque era o que a igreja primitiva fazia, era o que a nação judaica fazia. Festejava no partir do pão e na comunhão. Não é isso que a igreja primitiva fazia? Então, no céu, naquele grande dia, nós iremos comer esta prometida refeição. Quando Jesus disse que desejei muito comer convosco, Jesus irá nos servir neste banquete celestial, lá no céu. Essas bodas do Cordeiro é a festa que iremos ter lá no céu. Enquanto aqui na terra estará tendo a grande tribulação, a igreja e os eleitos de Cristo foram retirados daqui para festejar com Ele. E breve voltará de forma gloriosa, triunfante, para julgar as nações, julgar os anjos caídos, para julgar aqueles que rejeitaram a Deus.
juntamente com os escolhidos de Deus. Então é muito interessante nós entendermos que as bodas do Cordeiro é essa festa, a festa de Jesus Cristo, no reino celestial. Quando será? Quando estiver acontecendo a grande tribulação, ou seja, logo após o tribunal de Cristo, quando nós chegarmos a Deus e Ele ali presentear a cada um com os galardões. Isso nós vimos na lição passada. Então faz-se interessante permanecermos fiéis, sabermos que um dia iremos assentar à mesa. Como eu disse no início, pode ser que hoje as pessoas perseguem você. Pode ser que hoje as pessoas, elas estão perseguindo você, mas um dia, por causa dessa perseguição, você irá reinar com Cristo. E irá julgar estes, e irá comer assentado à mesa com Ele. Outra coisa interessante, já respondi o que é, quando será, onde será, é no céu. Isso acontecerá no céu, meus amados. Quem participará? Isso aqui é interessante. Isso está no segundo tópico deste grande banquete do segundo ponto. As bodas do Cordeiro serão somente para aqueles que venceram o mundo, a carne e o inimigo. Somente os vencedores terão direito de se assentarem à mesa do Senhor. Olha o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. No versículo 21, quando Jesus fala para a igreja de Laodiceia, que isso é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo, aquela igreja, ele fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvindo assim a minha voz e atendendo ao meu chamado, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Hoje, Jesus está chamando você, meu irmão, para você abrir a porta do seu coração. Deixa ele entrar, fazer morada. Deixe o Espírito Santo fazer morada na sua vida. Há uma coisa muito interessante que eu gostaria. Está no livro de apoio aqui, ó. Nós cristãos, nós não devemos apenas ter o Espírito Santo. Devemos ser, além de virgens prudentes, devemos que o Espírito Santo nos tenha. Há uma diferença muito grande desses dois grupos de pessoas. A diferença entre ter o Espírito e o Espírito Santo ter você. Quando o Senhor vem morar em sua vida, o Espírito Santo ele quer ter você por completo, guiar você em todas as coisas. Para você se assentar à mesa com o Senhor, ser servido por Ele, você tem que obedecê-lo, você tem que ouvir a sua voz, abrir o seu coração, dar lugar. Você tem que ser fiel. É isso que diz aqui a síntese da nossa lição. Não foi isso? Olha lá na síntese. Somente os crentes fiéis ao Senhor participarão das bodas do Cordeiro. Tem que ser fiel, meu irmão. Tem que ser fiel em todas as coisas. É aquele que perseverar até o fim. É aquele que ser fiel até o fim. Ser fiel até a morte, é isso mesmo. E dar-te-ei a coroa da vida. Então, os que participarão serão esses que venceram. Venceram o pecado, venceram o mundo, venceram a carne, venceram o diabo. E nessa diferença de ter o Espírito e o Espírito te ter, a pessoa que tem o Espírito, né, nessa acepção, ela identifica-se como um encontro que ela teve apenas com Cristo, porém, ela despreza o processo de santificação de Cristo na sua vida. O processo de consagração a Deus. A sua vida é uma vida relapsa ao Espírito Santo.
Ela quer ter visitas do Espírito Santo de tempos em tempos, como tiveram os profetas, como tiveram algumas pessoas do Antigo Testamento. Eles não querem serem o templo real do Espírito, serem moradas do Espírito, que o Espírito os tenha. Então, esta diferença entre ter o Espírito e o Espírito Santo ter. Ter o Espírito de momentos em momentos, de tempo em tempo, não significa que você tem uma vida santa, não significa que você tem realmente esse passaporte, esse selo e esse penhor do Espírito. Você deve ter o domínio do Espírito. Você deve querer que o Espírito te domine, o Espírito Santo te tenha. Aleluia. Ser um cristão genuíno, ser um cristão prudente é estar sob o domínio do Espírito. É o Espírito Santo te ter. Não é apenas pertencer a uma denominação, ter uma família evangélica, ser batizado nas águas. Isso tudo não diz a respeito que você nasceu de novo, que você não vive mais escravo do pecado. Você ainda está sujeito ao pecado, pode a qualquer momento cair na fé. Mas se você tiver o domínio do Espírito Santo, você realmente tem uma nova vida, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você é guiado pelo Espírito, você anda na plenitude da bênção de Jesus Cristo, porque o poder do Espírito Santo e a sua presença é real, está em você, meu amado. Isto é interessante que você venha ter comunhão com Deus diariamente, acumular esta comunhão, esse azeite na sua vasilha, que essa espiritualidade em você não seja uma espiritualidade de aparência, uma espiritualidade morta. Só assim você vai ser fiel, só assim você vai conseguir adentrar nos portões celestiais. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força. Você deve lutar contra o pecado, lutar contra a natureza pecaminosa, lutar contra o inimigo. São tantos dardos do inimigo, lutar contra a carne. A vida do crente é uma vida de luta. Para ser vencedor tem que ter luta. Quem disse que os guerreiros de Cristo não batalham? Uma batalha, além de espiritual, uma batalha física também. Uma batalha terrena aqui. Uma batalha aos olhos também naturais. Nós batalhamos todos os dias contra a nossa natureza pecaminosa. Para participar deste grande banquete tem que ser fiel, tem que buscar Jesus Cristo e ter o domínio do Espírito Santo. Para encerrar esta lição, eu gostaria de encorajá-lo, dizendo que esta festa será maravilhosa. As bodas do Cordeiro será um tempo festivo, um tempo de alegria. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Que é o texto do dia: regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Oh, aleluia! Que esperança que nós temos, que alegria que nós temos, todos crentes em Jesus. Neste mundo nós enfrentamos tribulação, neste mundo nós enfrentamos tristeza, neste mundo nós enfrentamos muitas batalhas espirituais e carnais, mas tenha a certeza, Jesus Cristo está te adornando, Jesus Cristo está te preparando, Jesus Cristo está querendo que você se prepare também, que você seja fiel, que você tenha força, que o Espírito Santo te domine, te guie, porque depois de um longo período de sofrimento aqui, a noiva de Jesus Cristo desfrutará de um glorioso tempo junto a Jesus Cristo, seu amado. Serão servidos pelo próprio Jesus. Experimentaremos o maná celestial. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, o versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Teremos novas vestes, novo nome, teremos, aleluia, teremos ali no céu um alimento espiritual, um alimento maravilhoso, Jesus Cristo. Lá no céu, meus amados, nós iremos ser servidos por Jesus.
iremos vê-lo face a face, iremos contemplar aquele que sofreu por nós, aquele que primeiro nos amou, aquele que se entregou por nós, aleluia. Iremos passar um período de festas e assim a eternidade inteira será de exultação. A eternidade inteira será de regozijo. A eternidade inteira será de alegria. A eternidade inteira, assim como deve ser hoje, a nossa vida toda de adoração, de glória a Deus, que aponte a Jesus Cristo às pessoas. Talvez você esteja enfrentando momentos de dor e sofrimento hoje. Não desanime. Não desanime, eu te encorajo a partir de hoje. Chegará um dia que você experimentará uma alegria indizível, eterna. Às vezes há resquícios de alegria na sua vida hoje, quando o Espírito Santo te agracia. Quando você ouve uma palavra como essa, eu creio que seu coração está batendo mais forte. O desejo de se encontrar com Jesus é maior. Há o desejo de logo querer estar com Ele. É cada lição que a gente estuda aqui nesta lição, nesta EBD, neste tema precioso que parece que Jesus está voltando agora, neste momento. E a alegria aumenta, os olhos lacrimejam, o coração palpita mais forte. Porque é uma certeza, uma verdadeira certeza, estaremos juntos com o Senhor para todo sempre, e não haverá mais morte, mais dor, nem clamor, nem pecado. O diabo irá ser lançado no lago de fogo, aqueles que desprezam e menosprezam a Deus e rejeitam a Deus e não creem em Deus, também não irão existir mais. Só haverá gozo, paz e alegria no Espírito Santo, o reino de Deus, para todos sempre. Então vamos nos ataviar, vamos nos adornar a cada dia. Sabemos que quando um noivo está aguardando a sua noiva, a noiva ela se adorna, ela se prepara, os seus convidados vestem a melhor roupa, compram as melhores roupas, as damas de honra também se preparam, se adornam. Assim, nós estamos nos preparando, vestindo os vestes de justiça, praticando boas obras, é isso que diz a palavra, vestes santas, vestes purificadas, vestes brancas são as nossas obras que nós fazemos, a nossa forma de ajudar as pessoas, não sem medir esforço, sem olhar a posição social. Hoje Deus tem colocado pessoas à sua volta para que você ajude, então para que acrescente a sua fé, para que aumente o seu galardão, para que você, quando chegar no céu, seja recompensado. Então, invista nisso, meu amado, invista nisso. A noiva, quando ela se adorna, ela gasta dinheiro com manicure, pedicure, vai lá no salão, tem o dia da noiva, o penteado, as joias, a maquiagem, e o vestido então, nossa, uma coisa estupenda, umas coisas, a sensação no casamento, quando ela entra e ela vem ali ao encontro do noivo, quando ela vai ao encontro do noivo, que sensação maravilhosa. E o noivo ali relutante, eu passei por isso, eu sou casado já há 11 anos, eu passei por isso, que coisa maravilhosa, que momento singular, que momento precioso. E aí, meus amados irmãos, todas as pessoas olhando aquela situação, olhando aquela alegria, todos à volta alegres, contentes, vendo também a felicidade da noiva. Que dia especial, que dia marcante. Esse dia chegará para nós com Jesus Cristo. E essa festa vai começar nas bodas e depois nunca mais acabará. Seremos vestidos com vestes brancas. Seremos por Jesus Cristo coroados. Então esta união, este chamado especial, todos nós temos. Hoje o Senhor Jesus te chama para uma vida mais santa, para uma vida mais íntegra, para você ser encorajado, para que o Espírito Santo te domine, que não venha ter apenas o Espírito, mas que o Espírito Santo tenha você. E a noite de núpcias e a alegria da noiva é indizível, sem igual, iremos ter. Esse evento das bodas do Cordeiro será este encontro glorioso nosso com Jesus Cristo no reino da sua luz, no reino celestial. Eu gostaria de concluir esta lição. Enquanto eu concluo esta lição,
Faça uso da chave Pix que aparece aqui. Faça uso do nosso PicPay. Se você não pode fazer isso por meio desses canais ou não tem também condições de fazê-los, pode trazer à igreja, entregar à tesouraria a sua oferta. E enquanto você faz isto, para que a obra de Deus continue, há um trabalho muito intenso, por trás dessas câmeras há muitas coisas que nós temos que arcar, temos que fazer, este espaço aqui e muitas outras coisas para que este canal continue sendo edificado e edificando pessoas. Nós precisamos também da sua oferta, da sua ajuda, financeiramente falando, para que a obra de Deus continue avançando e que o reino de Deus habite dentro de cada um de nós. Faça isso para a glória de Deus. Eu gostaria de concluir dizendo para você: compartilhe esta lição com todas as pessoas, envie para os seus grupos do WhatsApp, de família, e também, meus amados, curta, comente. Se você tiver alguma dúvida, mande aí nos comentários ou procure também no e-mail da igreja aí, que tem o contato no rodapé deste vídeo, na descrição dele. Você pode tirar todas as suas dúvidas. E eu convido você para vir conosco. Aqui na nossa igreja nós temos cultos na quarta, na sexta e nos domingos para ouvir a palavra do Senhor e serem edificados. Para concluir a lição, eu gostaria de dizer a você que Jesus ele fez 2 convites importantíssimos. O primeiro convite que ele fez na Bíblia foi: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. O segundo convite é este que nós lemos, o texto de Apocalipse, capítulo de número 19. Ele diz para a sua igreja: vindes são as bodas do Cordeiro, vindas são as bodas do Cordeiro, regozije, alegre-se. Jesus está te chamando para participar destas bodas. Jesus está te chamando para você lançar fora esse peso do pecado, esse fardo. Jesus pagou um alto preço. Esse esposo pagou um preço de sangue por mim e por você. Ele pagou o dote à esposa. Agora ele quer nos apresentar a Deus sem mácula, ruga. Não vamos desprezar a companhia dele, porque será eterna. Quem não quer ter a companhia dele eterna? Então, fica este convite para você. Deus abençoe você, a sua família. Ore comigo neste momento. Senhor, nós te agradecemos por esta EBT. Te agradecemos pelo estudo da tua palavra. Que o Senhor venha falar melhor aos corações, encorajando-os. Que nós possamos ter alegria, Senhor, regozijo na tua presença, Senhor. Que a tua palavra sonda os corações e ache guarida. Que nós venhamos estar sempre nessa expectativa, preparando-nos com azeite, ó Deus, na reserva, na nossa botija, com as lamparinas acesas, Senhor. Que nós possamos estar adornados, Senhor, com vestes brancas, que possamos, Senhor, ó Deus, ó Pai, crer piamente que o Senhor Jesus Cristo foi nos preparar um lugar e iremos ceiar com o Senhor muito em breve. Assim eu oro e agradeço ao Senhor por cada um, em nome de Jesus, que acompanhou esta lição. Amém. Graças a Deus.